No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Rural de Natal FM, a rádio da família. Um ótimo dia para você que está sintonizado com a gente neste domingo, 13 de julho de 2025. Estamos começando mais um programa Aprendendo com a Igreja. Eu sou Luísa Gualberto, vou ficar com você nessa próxima hora. E hoje no programa vamos falar sobre o Sínodo Arquidiocesano, mais especificamente sobre essa fase de escuta. A Arquidiocese de Natal, desde o mês de junho, vivencia esse momento importante, o primeiro Sínodo Arquidiocesano, que tem o objetivo de fazer um panorama aí da atuação junto às comunidades, junto aos fiéis e também fazer a atualização do Diretório Pastoral Arquidiocesano. E hoje, para falar conosco sobre essa fase de escuta, que é a fase que está acontecendo neste momento, a gente recebe aqui o diácono Edmar Araújo, ele que faz parte da comissão do Sínodo Arquidiocesano, voltado mais para essa parte do acompanhamento junto às paróquias. Um ótimo dia, Edmar, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa, bom dia a você, caro ouvinte, que está conosco aqui no Aprendendo com a Igreja. E vamos conversar um pouco, dialogarmos sobre esse processo tão importante, tão bonito que está ocorrendo em nossa Igreja Particular de Natal, que é o momento, o tempo da escuta. A Igreja de Natal que expressa todas as suas opiniões sobre a sua caminhada. E aí, Edmar, hoje a gente está falando aqui no programa sobre esse momento, é a primeira atividade, digamos assim, do Sínodo Arquidiocesano, que é a fase de escuta. E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes sobre o que é essa fase de escuta. Muito bem. De fato, Luísa, sínodo, como o próprio conceito, no guia nós vamos encontrar, na sua introdução, vai nos reportar a uma assembleia, uma grande assembleia do povo de Deus, convocada pelo nosso querido arcebispo Dom João, que nos chamou, nos exortou a uma participação ativa num processo de construção. Mas construção de quê, de fato? Inicialmente, era pensamento do nosso arcebispo, a partir de uma atualização de um diretório pastoral que nós temos em nossa igreja, construído em 2015, e 10 anos depois havia necessidade, até para responder aos desafios, aos sinais dos tempos hoje, esta atualização é necessária. Então, Dom João viu a necessidade de fazer uma atualização desse diretório pastoral sacramental. Ele traz normativas, indicações, orientações sobre a condução dos sacramentos, tanto de iniciação como sacramentos de serviço, ordem, matrimônio e assim por diante. Ora, ele poderia ter feito isso, Luísa, de forma assim direta, objetiva, constituindo um grupo de especialistas que fizessem isso. Especialistas, teólogos, canonistas, que pudessem fazer isso. Mas ele, imbuído, revestido desse tempo novo que estamos vivendo na igreja, uma igreja sinodal, é o espírito que envolve toda a igreja universal e de modo também especial a nossa igreja particular, ele, vendo essa possibilidade, e o Papa Francisco já nos dizia, o saudoso Papa Francisco, é necessário numa igreja sinodal uma escuta ampla daqueles que estão envolvidos na igreja e também aqueles que não estão envolvidos diretamente, que pudessem dizer de fato o que acham, como veem, como percebem a caminhada da igreja. Isso foi o primeiro olhar de Dom João para a construção dessa renovação do diretório pastoral, que ele queria fazer sobre
sob 4 aspectos: dentro do eixo pastoral, dentro do eixo sacramental, dentro do eixo litúrgico e dentro do eixo administrativo. Então, ele foi o primeiro olhar dele. Com o decorrer da preparação deste sínodo, a equipe foi dialogando com o nosso arcebispo e percebemos que, para que este sínodo também tivesse a riqueza que ele estava se propondo, fosse também feita uma escuta mais ampla ao povo de Deus, né? A partir até de colocações, de exposições do nosso atual pontífice, o Papa Leão XIV. Foi aí que Dom João disse, de fato, realmente disse, vamos ouvir o povo a partir de aspectos da nossa igreja. E como é que está acontecendo essa fase de escuta nesses primeiros dias? Já tem um mês, já completou. Isso. Dia 9 começou o processo de escuta, dia 9 de junho. E como é que tem sido, qual a avaliação que você faz desse primeiro mês de trabalho? De fato, Luísa, fizemos um mês agora, dia 9 passado, já o processo começou dia 9 de junho. Este momento de escuta, ele está exigindo, solicitando de todas as nossas paróquias, 120 paróquias e 2 áreas pastorais, um envolvimento, né, assim, direto de todos os agentes, né, do pároco, dos administradores, do povo fiel em geral. Né? Por quê? Porque nós temos, né, 3 frentes, eu chamo de frentes, né, específicas de escuta no sínodo. A primeira é uma pergunta que nós estamos fazendo e transformamos ela num questionário com 7 perguntas, 6 objetivas de marcar, né, de perguntas bem diretas, e uma subjetiva, mas de sugestão. Essa pergunta está sendo direcionada a partir de um fragmento de do discurso do Papa Leão XIV, no dia da sua posse, em que ele destaca a necessidade de vivenciarmos, de concretizarmos uma igreja em diversos aspectos, uma igreja missionária, uma igreja fraterna, uma igreja que dialoga, uma igreja que olha para os mais vulneráveis. Então, a partir disso daí, a gente faz uma pergunta ligando essa pesquisa inicial, essa primeira frente, essa pergunta fundamental, como nós chamamos, a este fragmento desse discurso do Papa. E fizemos, né, perguntas em cima, por exemplo, se o fiel, se aquele católico daquela comunidade, daquela paróquia, se ele percebe, por exemplo, se a sua comunidade, se a Igreja Católica, ela é sinodal, ela é misericordiosa, ela é acolhedora. Então, são perguntas bem objetivas. Por quê? Porque a gente gostaria de obter este rosto da nossa igreja particular de Natal, segundo estes aspectos evangelizadores e pastorais. Esta é a primeira frente. Então, está sendo feita toda uma pesquisa, né? Graças a Deus, a gente está contando com um universo, né, com um grande grupo de agentes ligados a pastorais da comunicação, as PASCOM, que então estão nos ajudando, que são estes diretamente responsáveis, juntamente com o padre, com os conselhos pastorais, paroquiais, com os conselhos administrativos, de executar essa pesquisa junto a todos os católicos daquela comunidade, da comunidade paroquial. Todos os católicos são convidados a responderem esse questionário, né, livremente, se quiserem, sejam eles inseridos em pastorais, serviços, movimentos, sejam apenas um fiel que vá, né, que participe conosco de nossos sacramentos, de nossas missas, assim por diante. Então, essa é a primeira frente dessa escuta que nós estamos acompanhando junto às paróquias.
A segunda frente é uma pergunta mais específica e única para aquele que não é católico, que está, como nós chamamos, no espaço à destra à igreja, ou seja, fora da igreja, está extra-igreja, que pode ser qualquer pessoa, né, como nós dizemos, homens de boa vontade, que participam de outras religiões, de outras profissões de fé, ou mesmo que não professam qualquer fé, né, que possam também expressar o seu olhar sobre a igreja católica. A ele é perguntada uma única pergunta, né? Como ele vê a igreja católica na sua comunidade, ou na sua cidade, certo? No seu bairro, como ele percebe a ação da igreja católica. Então, a estes também nós gostaríamos e queremos escutar a todos que possam expressar alguma opinião. Essa é a segunda frente que nós chamamos, aquele que não professa diretamente a fé cristã católica, ok? E a terceira frente de escuta é direcionada especificamente para a construção dos nossos diretórios, aquele que eu já citei aqui, litúrgico, sacramental, pastoral, administrativo. Então, nós estamos solicitando, convocando aos nossos queridos párocos para, né, chamarem em assembleia seus agentes de pastorais para, a partir de algumas perguntas motivadoras, eles possam expressar suas opiniões sobre pontos específicos destes 4 eixos e algumas sugestões que queiram fazer. Certo? Então, é também um terceiro momento da escuta, as chamadas assembleias sinodais paroquiais. Essas daí são direcionadas, né, assim, diretamente convocados todos aqueles que de alguma forma estão inseridos dentro da paróquia, né, nos serviços pastorais, serviços nos movimentos, né, naqueles serviços próprios de colaboração ao pároco. Né, e essas assembleias são eles convocados. Agora, não significa dizer que qualquer fiel que se sentir convidado, ele, né, assim, normalmente a querer participar desse processo, ele é convidado a participar e pode sim ser ouvido, dar sua opinião, e nós estamos aqui para escutá-lo. Isso mesmo. Diácono Edmar, você continua aqui com a gente, e você que nos acompanha pela Rural de Natal FM, não sai da nossa sintonia. Vamos a um rápido intervalo e já já a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de julho de 2025. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre esse momento que a Arquidiocese de Natal vivencia com o primeiro sínodo arquidiocesano. Mais especificamente, hoje estamos falando sobre a fase de escuta, que é a primeira fase dos trabalhos do sínodo na arquidiocese. Estamos recebendo aqui o diácono Edmar Araújo, ele que integra a comissão arquidiocesana do sínodo e está responsável pelo monitoramento junto às paróquias desse processo sinodal. Edmar, no bloco anterior, na verdade, a gente contextualizou um pouquinho sobre o que é esse momento que a Arquidiocese de Natal está vivenciando, sobre a fase de escuta. E antes da gente ir para o intervalo, você falou sobre três frentes de trabalho que estão acontecendo nesse processo de escuta, nessa fase de escuta, que é a primeira fase dos trabalhos do sínodo. Uma delas é a questão das assembleias sinodais.
Algumas paróquias já realizaram esses momentos e eu queria que você falasse agora um pouco sobre como é que devem acontecer essas assembleias nas paróquias. Muito bom, Luísa. De fato, a primeira coisa que a gente tem que ter, né, consciência que é assembleia. Como assembleia, todos nós que somos convocados, aqueles diretamente, né, chamados a participarem, a darem sua opinião, eles são chamados de fato a uma participação ativa, a contribuir, a sugerir, a participar, certo? Das 4 assembleias, todas elas, como eu falei, nós tivemos a preocupação de dar algum elemento norteador para elas, para facilitar aos párocos, aos coordenadores e aos agentes de pastorais e movimentos de serviço, quando forem participar da Assembleia, terem, né, algo inicial para discutirem, para conversar, né? Por exemplo, para o eixo sacramental, nós fizemos a pergunta em cima da renovação dos artigos, dos parágrafos do atual diretório pastoral. Então, para todas as paróquias que vão fazer, né, assembleias dentro do eixo sacramental, dentro do diretório sacramental, há uma necessidade importantíssima e prévia de uma leitura, ou seja, da leitura de alguns artigos, de alguns parágrafos do diretório atual. Sim. Se nós vamos atualizar, precisamos conhecer o que já tem lá. Então, todos os padres, todos os párocos receberam o arquivo digitalizado, o arquivo em PDF deste diretório, para que ele seja partilhado, distribuído entre todos os agentes e previamente, anterior a essa assembleia do eixo sacramental, eles possam ler os pontos necessários, né, os capítulos necessários para se apropriarem desses elementos e assim proporem as mudanças necessárias, a atualização necessária. Então, aqui eu deixo já, Luísa, como principal, vamos dizer assim, ação, a leitura do diretório pastoral, do diretório pastoral para o eixo sacramental. É preciso fazer isso, porque senão nós vamos, né, ficarmos sem elementos necessários para podermos fazer, dar respostas necessárias. Para os outros eixos, litúrgico, pastoral e administrativo, nós construímos 3 perguntas, né, que são norteadoras, motivadoras para a discussão. Claro que elas não são unicamente para serem respondidas e o nosso diretório vai versar só sobre aquelas 3 perguntas. Mas elas são elementos motivadores para outras discussões dentro do âmbito desses 3 aspectos, litúrgico, né, no aspecto pastoral e no aspecto administrativo. Isso para facilitar, né? Isso, além após as 3 perguntas, nós colocamos a solicitação de sugestões. Sim. Que o agente possa, além de discutir, conversar sobre aquelas perguntas, ele possa fazer sugestões concretas para ser colocado no diretório e, né, ser assim direcionado, encaminhamentos para o senhor arcebispo construir esse diretório. É fundamental. A metodologia, a logística, como fazer estas assembleias, isso a gente tem deixado muito a cargo das paróquias, porque vai depender muito do público-alvo que está sendo chamado, que vai participar. Se eu tenho um público-alvo em número reduzido, pequeno, o número de agentes participantes, que nós não esperamos que aconteça isso, porque lembro a todos são convidados diretamente a participar. Uns são convocados. Por que essa palavra convocado? Porque, por exemplo,
Para o eixo sacramental, é importantíssima a participação de todos aqueles agentes de pastorais que trabalham com os sacramentos. Exemplo, Eucaristia, Crisma, Batismo, né? Pastoral familiar que trabalha com matrimônio, né? Ministros da Eucaristia que trabalham indiretamente com enfermos, né? Legião de Maria, Pastoral da Saúde. Estes são convocados, por quê? Porque é o elemento que eles trabalham, os sacramentos. E tem os convidados, que podem ser convidados, alguém que é de outra pastoral, que não é afim deste sacramento, mas que podem contribuir. Por exemplo, para o eixo litúrgico, precisamos ter a presença, por exemplo, dos ministérios da palavra, dos ministros da Eucaristia, dos ministérios de música, acólitos, coroinhas. Estes trabalham diretamente com a liturgia, então eles têm muito a contribuir neste aspecto. Quem é, por exemplo, do setor administrativo, né? Os conselhos administrativos, aqueles que trabalham nas administrações de capelas, né? Às vezes o padre coloca um leigo para administrar uma comunidade, uma capela, ele é importante participar, é convocado. Os secretários paroquiais, os funcionários que tem dentro da paróquia, todos esses são importantes. Claro, estes são convocados, mas tem aqueles que são convidados, que podem. Eu sou da catequese, eu quero participar do eixo administrativo, deve. É importante sua participação, porque você pode contribuir. Então, cada eixo tem aqueles convocados, tem aqueles que podem ser convidados, ok? E, metodologicamente, como eu disse, o maior número possível de participações é ótimo. Mas, se eu acho que eu tenho muitos participantes, e é claro, a gente percebe que didaticamente a escuta ela fica mais fácil em pequenos grupos. A proposta que a gente tem dado é a constituição de subgrupos para facilitar o diálogo, a discussão, a conversa, a resposta às perguntas. E depois, né, a reunião em assembleia de todos os subgrupos para discutir, para colocar respostas, né, construídas e ver de fato aquilo que a paróquia está construindo, propondo para o diretório. E lembrando que também nessas assembleias, os participantes, eles respondem ainda o formulário da pergunta fundamental, não é, Edmar? Exatamente, Luiz. Não podemos esquecer. Né? A primeira coisa que nós devemos fazer quando iniciamos a Assembleia Sinodal Paroquial é questionarmos, inquirirmos todos os participantes se já participaram da resposta à pergunta fundamental, que é o primeiro, lembrando que é a primeira frente de trabalho, aquela pergunta ampla que a igreja está fazendo. Né? Então, é a primeira coisa. Tem um grupo que respondeu e outro não respondeu. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, antes de começar mais discussões no tema proposto, é aplicarmos o questionário da pergunta fundamental. Edmar, vocês da comissão prepararam um relatório parcial, não é, com os dados desse primeiro mês de atividades da fase de escuta do sínodo. E qual a avaliação que vocês fazem desses dados que já foram apresentados? De fato, Luísa, nós fazemos uma avaliação bastante positiva, né? Muitas paróquias, bastante paróquias, elas têm. Inicialmente, nós fizemos toda uma motivação aos nossos párocos para eles definirem as datas, né, claramente, das suas assembleias, em cada eixo. Foi todo um trabalho de motivação, de acompanhamento, até eles se reunirem com os seus conselhos e para poder definir. Agora, já está acontecendo, né, de fato, muitas assembleias. Nós estamos muito felizes porque estamos recebendo muitas fotos, muitos áudios de nossos párocos, né, falando da riqueza que está sendo as assembleias sinodais paroquiais. É fundamental. Então, a gente tem tido um feedback muito positivo. Agora, claro, temos ainda muitas realidades que precisam ainda entrar
no processo, né? Ainda dentro da dinâmica do processo, né? Entendemos até demais, né, com algumas justificativas dadas por nós, alguns irmãos padres, né, em relação às festas de padroeiro, em relação à mudança de padre na paróquia, né? Nós estamos com alguns processos ainda de mudanças de padres, e isso tem, de certa forma, né, atrapalhado um pouco e tem atrasado o processo de escuta de assembleias de algumas paróquias. No âmbito geral, né, o zonal, assim, só para você ter uma ideia, Luísa, mais preocupante, né, que nós avaliamos, né, nós da comissão central, a equipe de monitoramento, juntamente com o senhor arcebispo e a coordenação do sínodo, é o 17º zonal, que fica na região do Vicariato Norte. Então, de fato, este vicariato, ele tem algumas situações bem peculiares, como eu disse, mudança de padre, festa de padroeiro e tudo. Então, nós temos um pouco retorno de aplicações de questionário, assembleias, neste específico zonal. Sim. Mas acreditamos que ele vai entrar no ritmo, muitos estão dizendo que a partir de domingo agora vão começar o processo, e a gente espera que no mais tardar até o final da próxima semana a gente tenha um relativo número de paróquias já com bastante números expressivos de respostas e de assembleias ocorridas. E lembrando também que o processo, a fase de escuta vai até o final de agosto, não é, Edmar? Mas Isso. também não é para as paróquias, digamos assim, se confiarem nesse prazo, se anteciparem e ir fazendo com calma esse processo de escuta nas comunidades. Exatamente. Não vamos deixar nada para cima da hora, né? Nada feito em cima da hora, né? Dá certo. Nós temos um tempo até satisfatório para aplicarmos a nossa pergunta fundamental, fazermos nossas assembleias, né? Até porque as assembleias vão solicitar, né, dos coordenadores de PASCOM, os párocos, de construir um pequeno relatório da paróquia em cima daquele eixo e enviarem para nós da comissão central. Então, fazer isso, né, não se pode fazer em cima da hora, é bom construir elaborando com elementos, né, bons e ricos que possam, de fato, ajudar o senhor arcebispo nesse processo. Então, e uma coisa, viu, Luiz, eu tenho lembrado aos párocos, né, muitos deles têm me perguntado e até assim me questionado sobre prazos. De fato, a escuta da pergunta fundamental, ela vai se estender até 31 de agosto. Agora, a informação, né, alimentar o instrumento, o formulário eletrônico para nos informar sobre essa pesquisa, né, a evolução dela, como está ocorrendo na paróquia, os números de pesquisados e assim por diante, é fundamental que ela ocorra direto, ou diariamente, ou 2 em 2 dias. A PASCOM tenha esta preocupação. Não deixe para alimentar o formulário eletrônico somente em agosto, no final de agosto. Precisamos acompanhar este processo, né, e de fato como está ocorrendo, até como forma de tanto manter o nosso arcebispo informado, como está acontecendo o processo de escuta, como também motivar aquelas paróquias que estão mais lentas e fortalecer, né, e dar assim abraços às paróquias que estão bem motivadas trabalhando nessa perspectiva. A gente todos os dias no setor de comunicação recebe perguntas do pessoal da PASCOM pedindo para saber como é que estão os números. Então, a própria equipe da PASCOM também está fazendo esse acompanhamento junto com a equipe arquidiocesana, que está também fazendo esse monitoramento dos dados. Isso. E eu sou meio assim,
descabido, como diz o Matuto, eu digo muito aos coordenadores de PASCOM, aqueles que a gente tem acompanhado, conversado, e aos párocos, não se prendam só aos números que a gente, de alguma forma, solicitou, Sugeriu, né? Deu parâmetros de resultados. Não se prendam. Se possível, deem, estiquem estes parâmetros, façam o maior número de pesquisas possíveis. Quanto mais nós recebermos respostas, mais enriquecerá o nosso arcebispo, ele poder ter elementos suficientes para construir esses diretórios. Isso mesmo. Diácono Edmar, você continua aqui com a gente. Você que nos acompanha aqui pela Rural de Natal FM, não sai da nossa sintonia. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o programa Aprendendo com a Igreja. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, a rádio da família, de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 13 de julho de 2025. Hoje, no nosso programa, estamos falando sobre a fase de escuta do Sínodo Arquidiocesano. É um momento importante que a nossa Arquidiocese de Natal vivencia. E para falar conosco sobre este assunto, estamos recebendo aqui o diácono Edmar Araújo, que faz parte da Comissão Arquidiocesana do Sínodo e está responsável pelo monitoramento junto às paróquias. Edmar, a gente tem falado aqui no programa sobre essa fase de escuta, sobre esses formulários que estão disponíveis para que as pessoas possam dar a sua opinião. E é importante a gente reforçar que a opinião das pessoas é extremamente importante, não é, nesse processo, porque vai ser a base para a elaboração desses dados. Todos, né? Eu vou parafrasear o nosso querido Papa Francisco. Todos são convidados a participarem do processo. Todos. Você que é o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo, que é um católico assíduo na sua comunidade, ou mesmo que você vai esporadicamente, mas que gosta, reconhece o trabalho da Igreja Católica, não deixe de responder. É fundamental, a sua resposta. E você que é um agente ativo dentro da paróquia, que presta um serviço como leigo, na sua missão como católico, como batizado, você, mais do que todos, é o responsável. A igreja quer escutar você. Lembramos, Luísa, que o tema do nosso sínodo é Igreja de Natal, o que dizes de ti mesmo? Igreja de Natal é você, meu ouvinte, caro ouvinte. É você, católico, ouvinte. É você que acompanha a nossa Igreja Católica. Você é a Igreja de Natal. Então, a gente quer escutar o que você fala de você mesmo, enquanto agente, enquanto membro, enquanto fiel, enquanto batizado nesta fé maravilhosa cristã, professando sua fé na Igreja Católica. Após essa fase de escuta, o que é que vai ser feito com esses dados? Muito bem. Após essa fase vai até o final de agosto, como nós falamos, durante os próximos meses, setembro, outubro e novembro, a Secretaria do Sínodo estará de posse desses dados, desses relatórios que vão vir compilados, vão ser 6 relatórios. Esses relatórios vão ser construídos pelos vicariatos e cada relatório desse terá o conjunto das sugestões, daquilo que foi construído nas assembleias sinodais. E depois nós já temos os dados significativos da pergunta fundamental e da pesquisa destra, fora da igreja. Vamos construir com isso, a Secretaria vai construir
o que nós chamamos de instrumento de trabalho, do instrumento de trabalho. Então, vai ser construído um documento chamado Instrumento Laboris, que vai ser, né, conduzido ao senhor arcebispo para ele dar uma olhada, para ele fazer uma leitura, fazer os ajustes necessários. Para que esse Instrumento Laboris? Porque aí, no próximo ano, lembrando que o nosso sínodo ele vai até outubro de 2026, no próximo ano, nós nos reuniremos agora em grandes assembleias arquidiocesanas sinodais. Grandes assembleias sinodais arquidiocesanas. Não temos condição de todos poderem participar, era um sonho nosso, mas não temos espaço, logística suficiente. Então, serão, né, convocados alguns delegados que vão trabalhar com especialistas, liturgistas, teólogos, pessoas que são especialistas nas áreas, para constituírem essas grandes assembleias, para, de posse do instrumento de trabalho construído, proposto por você, ouvinte, por todos os fiéis, né, eles avaliarem, discutirem e, de fato, terem elementos suficientes para dizer: aqui sim pode ser colocado esse material, né, está dentro do direito canônico, responde aos nossos artigos de fé do catecismo, então pode ser colocado no diretório. E será construído o documento final desse sínodo, que serão os 4 diretórios e o relatório que nos dará elementos suficientes para o plano pastoral arquidiocesano no âmbito das perguntas feitas na pergunta fundamental. Muito bem. A gente já falou aqui no programa sobre o trabalho da PASCOM, que está atuando, digamos assim, como recenseador, né? A pastoral os agentes estão atuando como recenseadores, indo ao encontro das pessoas e tudo mais. E aí, Edmar, qual a importância do trabalho da PASCOM nesse aspecto? Olha, se a PASCOM, Luísa, ela tem crescido e cresceu muito pós-pandemia, eu hoje percebo a grande importância de vocês, agentes da PASCOM, né, estarem diretamente ligados nesse processo de escuta sinodal. Porque mais do que todos os agentes de nossas paróquias, os agentes de PASCOM fazem muito esse papel de ligação entre todas as paróquias, todas as pastorais, todos os agentes. Então, por si só, vocês vivem a essência da sinodalidade. E vocês estão sendo chamados a uma contribuição fundamental. Aí aqui eu motivo a vocês de PASCOM. Trabalhem principalmente junto com os seus párocos. É importante estar sempre dialogando com ele, trabalhando com ele, e nesse processo sinodal, mais ainda, porque vocês são o elo entre ele, o pastoreio dele, a paróquia, e a nossa arquidiocese, nossa comissão arquidiocesana. Vocês são este elo de ligação. Então tem um papel fundamental, e eu motivo e parabenizo a todos vocês nesse trabalho. E até para aquelas pessoas que desejam ser ouvidas nesse processo sinodal, o agente da PASCOM é uma referência, não é? Exatamente. Se você encontrou um agente da PASCOM, não deixe de perguntar, de questionar ele. Eu gostaria de responder ao questionário, à pesquisa, né, que a Arquidiocese está fazendo. Eu gostaria de poder participar. É o agente da PASCOM o primeiro que você vai buscar na sua paróquia. A gente sabe que tem algumas paróquias que ainda estão nesse processo de organização para poder desenvolver a fase de escuta junto às comunidades. E aí, Edmar, como é que vocês têm feito esse acompanhamento das paróquias? A primeira coisa é, né, os padres, eu já pedi até a compreensão deles, né? Eu estou sempre ligando para eles, né? Sim. Através das nossas mídias virtuais, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, mantendo comunicação com todos eles,
para motivando-os, acima de tudo, motivando, né? O nosso papel, antes de qualquer monitoramento, qualquer acompanhamento, é motivar. É a motivação, a participação do processo, que é um processo, é um tempo de graça na Igreja de Natal. São tempos novos que estamos vivendo e nós precisamos contribuir, participar. Um dos eixos fundamentais da sinodalidade é a participação. Juntamente com a comunhão e a missão, formam essa tríplice função da sinodalidade. Então, participar é fundamental. Não deixe de participar. Eu peço muito a eles, né, que tenham, né, a compreensão, com calma, tudo dá certo, mas eles vão, né, processando tudo isso para que, de fato, tudo que a gente construir seja a resposta da Igreja de Natal. Não de algumas comunidades, mas de toda a Igreja de Natal, a qual ele faz parte, né, desse processo. Isso mesmo. E como você já bem falou aqui no programa, é um desejo do arcebispo realmente ouvir as comunidades, construir atualizar esse novo diretório com base na fala do povo de Deus mesmo. Isso, não é, Edmar? Isso, exatamente. Como é importante isso que o senhor arcebispo, né, tem feito, essa abertura à escuta, né? Vamos ouvir. Podemos escutar, talvez, algo que nós não gostamos ou que a gente acha que não é daquela forma, não tem problema. A escuta também é para isso, é para escutarmos aquilo que nos satisfaz, mas também escutarmos aquilo que precisamos melhorar. É para isso que a escuta existe. Então, o senhor arcebispo está muito aberto a isso, né? De forma muito assim, madura, para escutar toda a realidade. E você, das menores comunidades, não tem isso não se escuta só as matrizes. Todas as comunidades são chamadas a dar sua opinião, sua contribuição. A gente já está aqui se encaminhando para o encerramento do programa, mas antes de nos despedir, eu gostaria de deixar aqui o espaço, Edmar, para que você realmente fizesse assim, uma convocação àquelas pessoas que ainda, digamos, não entenderam, né, o processo, ainda estão sem saber como é que elas vão participar do Sínodo Arquidiocesano, para realmente você fazer esse apelo para que todos se envolvam nesse processo que é tão importante para a nossa Igreja Arquidiocesana. Luísa, inicialmente eu nem digo eu não usaria a palavra logo convocação. Primeiro, eu motivo, eu uso motivação, né? Sinta-se envolvido, sinta-se comprometido. Todos nós. Você que é fiel, agente, padre, diácono, né? Todos vocês, todos se sintam, né, assim, motivados a participarem. A primeira palavra que deve mover esse processo sinodal. E depois, claro, como, né, se sentindo, né, ouvindo o chamado do pastor, do nosso pastor, né, e vamos, de fato, participarmos nos sentindo convocados. Então, aí sim, eu como aquele que estou diretamente ligado à paróquia, começando pelo pastor, o pároco, o administrador, o diácono, o leigo, todos somos convocados a contribuirmos. Então, não deixe de participar. Eu aqui motivo a você, viva este tempo de graça, viva este tempo, né, se envolvendo nele e pensando, eu estou fazendo história na Igreja de Natal, estou fazendo história. A Igreja de Natal, ela é pioneira em grandes movimentos, em grandes fatos históricos. E nós podemos construir uma nova história na Igreja. E você é chamado a isso, caro ouvinte. Você, fiel, é chamado a construir essa história, respondendo
a estes grandes desafios postos aí na nossa igreja. Temos muitos, né? E temos assim, basta você abrir um pouco os olhos e escutar aquilo que está ao seu lado, você vai perceber. Então, precisamos dar resposta. E você pode ser um grande contribuinte nesse processo. Quem tiver dúvidas sobre esse processo, a fase de escuta, busca a própria paróquia ou a comissão? Nós temos, é claro que a primeira pessoa que vocês devem buscar é a própria paróquia. Né? Os agentes da PASCOM, o padre, os coordenadores, os membros de conselho, eles têm se apropriado, até porque nós construímos um guia de consulta que todas as paróquias receberam. Agora, você, caro ouvinte, que quer também conhecer um pouco mais, você pode acessar o nosso site da Arquidiocese, né? Lá você vai encontrar um link exclusivo do Sínodo Arquidiocesano. Você clicando no link, você vai, né, ter a possibilidade até de ter acesso ao guia, ao regulamento, a tudo aquilo que nós estamos falando aqui sobre o sínodo. E você mesmo pode ler em casa todo o processo como está ocorrendo e tirar suas dúvidas. E fique à vontade para nos, né, apresentar suas dúvidas, ligue para nós que a gente fica feliz em tirar as dúvidas necessárias. Diácono Edmar, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Ao longo aí do desenrolar do sínodo, teremos mais participações suas aqui na nossa programação da Rural de Natal FM. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade de poder contribuir de forma assim, através das ondas do rádio, né, da Rádio da Família, levando a você, caro ouvinte, a entender todo este processo, como eu disse, um tempo de graça, novos tempos em nossa igreja. Mais uma vez, obrigada, Edmar, pela participação, assim como você que ficou nos acompanhando aqui na Rural de Natal FM, de casa, do trabalho, do seu deslocamento. E só reforçar uma informação que o diácono Edmar passou, que no site da Arquidiocese você vai encontrar todo o material relativo ao Sínodo Arquidiocesano. O endereço é arquidiocesedenatal.org.br/sínodo. arquidiocesedenatal.org.br/sínodo. Você vai poder conferir todos esses documentos que o diácono Edmar falou aqui no programa e também baixar o hino do sínodo, materiais como cartazes, banners, enfim, a logomarca que foi preparada para o sínodo arquidiocesano, infinidade de materiais que vão poder também auxiliar nesse processo aí na sua paróquia. Desejamos a você um ótimo dia. Eu retorno aqui na programação da Rural de Natal FM às 7h com o programa especial Padres que Cantam. Para você um ótimo dia, continue na sintonia da Rural de Natal FM, que vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Fique com Deus e na Rural de Natal FM. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz. Rural de Natal.